Então, o nosso primeiro tema, ele se chamou Preocupados até que ele venha. Então, nós vimos, em primeiro lugar, a importância dos sinais. Nós fizemos um comentário um pouco longo sobre isso, falamos sobre a importância dos sinais que Deus deixou para a sua igreja, comentamos sobre a preocupação que devemos ter com os sinais e o que significa essa palavra preocupados, porque hoje a palavra preocupação ela tem uma conotação muito negativa, mas a Bíblia ela nos incentiva a vivermos preocupados, não com aquilo que nós nos preocupamos. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, que a nossa natureza hoje, ela é inclinada a se preocupar com o pão de cada dia, com as coisas corriqueiras do mundo. E são exatamente essas que Jesus diz que nós não deveríamos nos preocupar. Nós deveríamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, com nos prepararmos para a vinda de Jesus, com estarmos prontos quando o nosso nome for citado no tribunal de Deus. E é sobre isso que nós comentamos nesse tema do preocupados até que ele venha. Vimos também que viver despreocupado em tempo de crise significa praticamente condenação. Eu trouxe um texto aqui que resume a ideia do que nós estudamos na sexta-feira à noite, que é do livro Grande Conflito, capítulo 18. Olha que texto profundo e forte. Quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamento estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, ou seja, de maneira repentina, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Acaso não foi isso que nós estudamos na história de Noé e na história de Ló? Lembram bem? Os que estiveram aqui, creio que se recordam que nós vimos exatamente essas palavras se cumprirem na história do passado e terão um triste cumprimento na história presente também. Por quê? Porque o coração do homem seguirá duro para os reclamos de Deus, que apela a cada pessoa que se prepare, porque em breve o seu filho virá. Finalmente, de sexta-feira, falamos também que sempre que Deus, antes dele enviar os seus juízos, ele manda sempre uma mensagem, lembra disso? Ele nunca envia os juízos sem dar a oportunidade de que as pessoas conheçam a mensagem de arrependimento. E a fim de saber como se preparar, nós precisamos conhecer bem essa mensagem. E aí nós comentamos um pouquinho sobre a verdade presente, que é a mensagem mais importante para o tempo de hoje. Ontem, pela manhã, no tema Onde nos encontramos na história profética, nós mostramos que Satanás cegou a igreja judaica para não entender o tempo da primeira vinda de Jesus Cristo. E nós vimos qual foi uma das estratégias dele para cegar o povo. Quem se lembra dos que estavam aqui ontem? Qual foi a estratégia de Satanás que deu certo e ele conseguiu cegar os judeus para não entenderem o tempo da vinda de Jesus? Qual foi a estratégia? Ele cegou o povo no entendimento do quê? Das profecias. Não tenham medo de responder, tá certo? Podem responder, ainda mais que nós estamos em poucos aqui. Eu digo que não existe resposta errada, né? Nós temos as nossas convicções e todos estamos aqui para aprender. Então ele cega o entendimento profético da igreja. E ele conseguiu fazer com que quase que toda uma geração de professos povo de Deus rejeitassem a Jesus Cristo. Vimos que ele usaria a mesma estratégia nos últimos dias contra a última igreja. Mostramos que Deus tem uma bênção especial para os que estudam e vivem as profecias. Não adianta só estudar. Eu conheço muita gente que gosta de estudar profecia, que fala de profecia, que sai pregando profecia para tudo que é lado, mas vai olhar a vida dele e você não vai encontrar nada do que ele professa e do que ele prega na vida dele. A família está um desastre, ele não vive de acordo com o que ele prega. Então tem muita gente que gosta de pregar profecia porque gosta de chamar a atenção na igreja. Porque a profecia realmente é um tema que desperta. Não é muita gente, né? Ontem nós estávamos aqui com a casa cheia e hoje não estamos como estávamos ontem. Mas
o objetivo da profecia é despertar. E tem gente que gosta de chamar a atenção e acaba usando essa mensagem que Deus deixou de maneira errada. E a vida não vai em harmonia com a profissão. Então, pregar e viver. E um texto que também resume a ideia e a importância do estudo da profecia é esse aqui, Testemunho para Ministros, capítulo 3. De tudo que falamos ontem, se eu pudesse resumir a ideia do que eu queria passar para vocês aqui, está nesse parágrafo. Olha que parágrafo fenomenal. Demos mais tempo ao estudo da Bíblia. Não compreendemos a palavra como devemos. O livro de Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre nós um grande o quê? Reavivamento. E acaso não é o que nós mais temos buscado? As estratégias usadas hoje para reavivar a igreja, infelizmente, não são as mais corretas. Eu me lembro, além desse texto, eu me lembro de um outro que a serva do Senhor cita o caminho pelo qual o reavivamento virá. Ela diz que o reavivamento virá só em resposta à oração. Então, reavivamento verdadeiro na igreja vem como resposta do estudo da Bíblia, o estudo do Apocalipse, principalmente, oração, testemunho. É assim que a igreja é reavivada. Hoje nós temos usado técnicas a música é um instrumento para reavivar a igreja? Não, a música não é um instrumento para reavivar a igreja. A música deve ser o resultado de uma adoração e de uma entrega verdadeira, e não o meio, não o meio. É um equívoco que nós temos cometido. Então, o texto deixa muito claro que o estudo das profecias vai trazer não apenas um reavivamento, mas um grande reavivamento. É um grande reavivamento. E nós comentamos então que a fim de compreender bem as estratégias do inimigo, a postura da igreja e o tempo que vivemos, é indispensável entender a mensagem que Deus deixou para a igreja. E qual é a mensagem? Quem lembra? Quantas mensagens Deus deixou para a sua igreja nesses últimos dias? 3 mensagens. Apocalipse, capítulo 14. E nós comentamos um pouquinho sobre elas ontem. Leio apenas aqui os 2 textos. Pode clicar lá, irmão, acho que soltou o slide de novo. Obrigado. Que nós encerramos o estudo de ontem para nós seguirmos o nosso tema de hoje. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 12, diz assim: a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Veja que tem uma ordem para cada uma delas. E nos encontramos quando? Quando nós nos encontramos? Agora, no tempo presente, nós nos encontramos na proclamação de qual mensagem? Terceira. Nós estamos no tempo da terceira mensagem. E ela termina dizendo que nós devemos mostrar ao povo a ordem, a aplicação das profecias que nos trazem até a mensagem do terceiro anjo. E o último texto que nós lemos ontem, Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 43. Enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e observar em seus verdadeiros lances a contenda entre nós. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar nesse mesmo povo o espírito do verdadeiro protestantismo, porque hoje é um falso protestantismo que está se manifestando aí. Nós vamos mostrar isso para vocês hoje. E o nosso objetivo hoje é responder essa pergunta, essa ordem que nos foi dada aqui, ó. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Você tem ideia do tempo que você está vivendo? Será que nós temos ideia de quão pouco falta para se cumprirem os principais eventos que essa igreja tem profetizado durante 170 anos de história? Nós temos ideia? É como se nós pudéssemos comparar. Noé não sabia que ele só ia pregar o dilúvio por 120 anos. Ele não sabia. Quem registrou lá os 120 anos foi Moisés, porque Moisés escreveu o livro de Gênesis. E Deus revelou para Moisés depois, mas Noé mesmo não sabia. Agora imagine Noé pregando no ano 119
E o último dia daquele ano, faltando pouco para chegar no ano 120, e as pessoas não sabiam que elas estavam a um passo do fechamento da porta da graça. Então Deus nos dá de presente entendermos pelas profecias onde nos encontramos na história profética. E o meu objetivo hoje vai ser mostrar através desse estudo para vocês uma profecia que começou lá no ano, lembra que eu falei ontem? 553 a.C., e nós vamos chegar e atravessar a história e chegar até os dias de hoje. Bom, queridos irmãos, para estudar então e entender como responder aqui essa indagação onde nos encontramos na história profética, nós vamos fazer brevemente um repasso de uma profecia que eu sei que é do conhecimento da grande maioria de vocês. E talvez você só não soubesse o start dessa profecia. Quando foi que essa profecia começou? Nós vamos iniciar lá em Daniel, no capítulo 7 do livro de Daniel. E como nós mencionamos ontem que os dois livros mais importantes que Deus deixou para a igreja nesses últimos dias, vamos ver se vocês recordam. Quais são os dois livros proféticos mais importantes que Deus deixou para a sua igreja nesse tempo? Quais são? Daniel e Apocalipse. São os dois livros mais importantes. Os livros que vão instruir a igreja, como se fosse um mapa do tesouro para guiar a igreja até aquela pérola de grande preço, que é o reino dos céus que Jesus Cristo falou. E um livro, junto com o outro, se complementa. O livro de Daniel, ele é conhecido como... Eu costumo comparar com aquelas máquinas fotográficas de antigamente. As de hoje já não nos permite mais fazer essa comparação. Mas quem era da época, eu ainda era, então a grande maioria aqui vai se recordar. Quem era da época da máquina que era de filme, lembra que tinha lá o negativo? O livro de Daniel é o negativo. Lembra quando você pegava o negativo, dava para ver a cena? Até dava, mais ou menos, não era tão claro. Mas para entender com perfeição a cena do negativo, o negativo tinha que passar por uma revelação. E quando a gente fazia revelação nas casas de filme, era possível entender com bastante clareza aquela imagem, a cena que nós queríamos entender. Então, o livro de Daniel é o negativo. Nós temos um transfundo da história, mas o livro de Apocalipse é a revelação. É a primeira palavra do livro Apocalipse. O próprio termo Apocalipse significa revelação. Então, os dois livros precisam ser estudados juntos e hoje vocês vão ficar impressionados ao entender como o Apocalipse vai dar a sequência de uma profecia que começou lá no livro de Daniel, mas Daniel foi só até um ponto, ele não foi até o final, e João vai dar sequência na profecia. Então, Daniel 7, versículo 1, apenas para dar o ano aqui do início do tema para vocês, no primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então eu só pus essa passagem para nós entendermos que o primeiro ano de Belsazzar, que foi o ano da visão de Daniel, é identificado pela história como o ano 553 antes de Cristo. Então não se esqueça disso. Nós estamos iniciando uma profecia no ano 553 antes de Cristo. Estamos falando aqui de quase mais ou menos 2.500 anos antes da história que nós nos encontramos hoje. E nós vamos ver eventos desvendados que vão cruzar e atravessar a história e chegar até os nossos dias, certo? Então 553 a.C. Agora me ajudem. A Bíblia diz que Daniel então teve um sonho nesse ano, no meio do reinado de Belsazzar. E nesse sonho Daniel viu 4 animais grandes que se levantavam no meio de um mar que era agitado fortemente pelos ventos. Me ajudem agora, vamos lá, vou precisar da ajuda de vocês, nós vamos ter que avançar bem rápido no tema de hoje para podermos completá-lo totalmente. O que significa mar em profecias? Quem lembra? Povos, multidões, nações e línguas. Está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Então Daniel vê no meio das multidões, no meio dos povos, uma agitação muito grande. Certamente, para que Daniel tivesse essa visão tinha que se cumprir nos continentes que são conhecidos como o do mundo antigo. Principalmente as imediações ali da Ásia, da África mais ou menos, e da Europa. Então ele estava contemplando uma visão naquela região e ele viu que ventos em profecia representam o quê? Lembra? Guerras.
Daniel viu que no meio daqueles povos haviam muitas guerras. Você vai se lembrar que naquele tempo não haviam fronteiras como existem hoje. A lei que valia naquela época era a lei do mais forte. Os impérios mais poderosos eram os que dominavam o mundo. Então as pessoas viviam perturbadas, preocupadas. A qualquer momento um império podia chegar no território deles, iniciar uma guerra e tomar conta completamente daquela localidade. E aí Daniel começa a ver aquilo, e ele vê 4 animais. Animais em profecias representam reinos. Está lá no capítulo 7 mesmo do livro de Daniel. E o primeiro animal que Daniel viu, qual era? Lembram? Era um leão. Daniel via ali os 4 animais, e o primeiro animal que ele viu era um leão com asas de águia. E o que representava esse leão com asas de águia? Que império representava esse animal? O Império Babilônico. E acompanhem comigo essa sequência cronológica, não se esqueçam disso. O tema é onde nos encontramos na história profética, nós vamos avançando. Então começamos lá a visão em 553 a.C., Babilônia vai do ano 605 a.C. até o ano 538 a.C. Então quando Daniel teve a visão, ele estava mais ou menos no meio, desde o início de Babilônia até a sua queda. Por que Deus estava mostrando? Porque ele queria já preparar Daniel para algo que iria acontecer. Lembra Amós capítulo 3, versículo 7? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, os que estudam as profecias. Profeta não é só aqueles que nós conhecemos, que falam diretamente com Deus. Os que também estudam as profecias, Deus os considera como profetas, sabia? Está lá em Mateus, eu não me lembro agora exatamente o texto, mas Jesus diz assim: aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Então, se eu recebo um profeta, por exemplo, o João, no caráter de profeta e estuda as profecias que ele nos deixou por meio de Deus, o meu galardão, o meu prêmio, a bênção que eu vou receber é a mesma bênção de um profeta. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que os profetas são aqueles que tinham contato mais próximo de Deus na história bíblica. E Deus promete que isso pode ser uma realidade para a gente também. Segundo animal, depois do leão veio qual animal? Um urso, está aqui, ó, um urso com 3 costelas na boca, representando um outro império. Foi exatamente o império responsável pela queda de Babilônia. Que império que era esse? Medos e Persas. Está aqui o Império Medo-Persa. Vai do ano 538 a.C., até o ano 331 a.C. Então, já avançamos um pouquinho mais. Partimos lá de 553, já chegamos aqui até o ano 331, que é o ano da queda do urso, da queda do Império Medo-Persa. Mas não é apenas esse. Quantos animais Daniel viu, lembram? 4 animais. Depois do urso, qual era o próximo? Um leopardo. Então, nós temos aqui um outro animal que Daniel viu, que era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave. E esse animal representava o império responsável pela queda do Império Medo-Persa. E qual foi o império que dominou o mundo nessa época, então? O Império Grego. Do ano 331 até o ano 168 a.C. O Império Grego, principalmente na época de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Esse foi o grande imperador grego macedônico responsável por levar o Império Grego ao auge do mundo. O que ele fez foi fenomenal. Não tenho muito tempo de contar com detalhes as histórias aqui para vocês, porque nós vamos passar rapidinho aqui no nosso estudo de hoje. Então, 168. E aí vem o 4º animal. O 4º animal, Daniel disse que era um animal terrível. Não tinha descrição para esse animal. Descrição assim que nós saibamos. Não existe um animal semelhante a esse entre os animais que nós estamos acostumados a ver. Então Daniel simplesmente diz que era um animal terrível, espantoso e muito forte. Diz que tinha dentes de ferro e que ele sobejava e pisava aos pés tudo aquilo que ele desejava. E nós sabemos que esse animal, só há um império que cumpre exatamente as características desse animal, que é o império responsável por destruir o Império Grego que vinha anterior a esse. Qual é o império que está relacionado com esse animal? O Império Romano. Roma, que vai do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. É o império que mais durou entre aqueles 4 ali. Então olha o salto que a gente já deu. Nós começamos lá em 553 a.C., já atravessamos quase 1000 anos, está vendo aqui?
Já passamos agora o período que marca a transição entre antes de Cristo para depois de Cristo, e o Império Romano é o império que fez essa transição. Eram eles que dominavam o mundo quando houve a transição antes e depois de Cristo. E é facinho da gente perceber isso. Quando Jesus Cristo nasceu, qual era o império que dominava o mundo na época que ele nasceu? Era o Império Romano. Lembra? Pilatos era romano, Herodes era romano, né? O selo que responsável por selar a tumba de Jesus era um selo romano. Então os romanos eram os que dominavam o mundo naquele tempo. E foram até 476. Só que aí fica a pergunta agora. Mas irmão, como 476, se o irmão disse que nós chegaríamos até os dias de hoje, e Daniel só viu 4 animais, talvez você tenha aprendido, pela grande maioria dos que ensinam essa profecia, que o Império Romano ele chegou ao fim no ano 476. Mas a verdade é que o Império Romano não chegou ao fim no ano 476. O que chegou ao fim no ano 476 depois de Cristo foi o Império Romano pagão. O Império Romano que adorava ídolos como Júpiter, Vênus, Saturno e etc. Esse império chegou ao fim, só que você vai recordar que esse mesmo Império Romano, que foi comparado com aquele animal, o quarto animal terrível, da mesma cabeça daquele animal, você se lembra quantos chifres saíram? 10 chifres. E o que representavam esses chifres? Abra lá a tua Bíblia em Daniel capítulo 7. Vamos ler rapidinho Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vamos ler aqui apenas o primeiro versículo 8. Diz assim, versículo 7, perdão. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Está vendo? E esses 10 chifres saíram da cabeça do próprio quarto animal. Isso significa que os 10 chifres viriam do próprio Império Romano, não é um outro império. Era do mesmo Império Romano. O que aconteceria agora é que esse império, ele se dividiria. Essa imagem aqui, ela ilustra para a gente que, o que eu vou mostrar aqui para vocês, que o Império Romano, na realidade, ele se divide em 4 etapas. Não há outro império que governaria o mundo, pelo menos até um momento da história. Nós vamos ver um outro que não é conhecido como império, mas simbolicamente falando, se comporta como um império. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o Império Romano se dividiria em 4 etapas. A primeira etapa é do Império Romano pagão, que vai lá do ano 168 até 476. E a segunda etapa é o Império Romano dividido. É Roma dividida. Dividida em quantos reinos? 10 reinos. E o que eram esses 10 reinos? Olha aqui, ó. Daniel 7:24 mostra que os 10 chifres representam os 10 reinos. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então eram 10 reinos que iam dividir agora o mesmo Império Romano. E nós temos aqui, ó, a história nos confirma quem eram os 10 reinos responsáveis pela divisão desse império. Tá? São as 10 tribos bárbaras: francos, visigodos, suevos, vândalos, burgúndios, ostrogodos e por aí vai. São as nações que deram origem ao continente, a um dos continentes mais poderosos do mundo hoje, que é o continente europeu. Continente europeu. Por exemplo, os germanos é a Alemanha. Os francos, a França. E tem muitos outros ali, Suécia, os portugueses, são eles que fundaram as nações da Europa. Ou seja, o Império Romano Ocidental agora estaria dividido entre 10 tribos, entre 10 reinos. E Deus já estava mostrando tudo isso para Daniel desde quando? Lembra o nosso start? Nós começamos a profecia em que ano? 553 antes de... Olha só, irmãos. 1000 anos antes das coisas começarem a acontecer, Deus já estava mostrando tudo para o seu povo.
Viria o Império Babilônico, o Império Babilônico seria sucedido pelo Império Medo-Persa, depois dos medos e dos persas viria o Império Grego, depois dos gregos viria o Império Romano e chegaria um momento na história, no ano 476, que o Império Romano se dividiria em 10 reinos. E esses 10 reinos, segundo a história, vocês não conseguem ver muito bem aqui, né? Iria até o ano 538 depois de Cristo. Mas o que aconteceu no ano 538 depois de Cristo, então? Será que era um novo império que surgia? O que aconteceu depois que aqueles 10 chifres subiram na cabeça da besta? Vocês se lembram que daqueles 10 chifres cairiam quantos? 3 chifres. E quando caíssem 3 chifres, se levantaria um chifre? Um chifre pequeno. Está aqui, ó. A imagem ilustra exatamente o que Daniel viu na profecia. Daquelas 10 tribos bárbaras, tiveram 3 que caíram. Sabe por que essas 3 caíram? Porque elas não concordavam com algumas crenças desse chifre pequeno que se levantaria. E aí o chifre pequeno, em conjunto com os imperadores de Roma, pediu que essas 3 tribos fossem eliminadas, para que esse chifre que começou pequeno se tornasse maior do que os seus companheiros. É o que diz a profecia. Esse chifre começava pequeno, mas no final da história ele ia ser muito maior, muito mais poderoso e duraria mais tempo do que qualquer outro império da história. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Que chifre que é esse? Antes de mostrar para vocês que chifre é esse, eu quero ler aqui um historiador chamado Alejandro Flick, fazendo um comentário sobre quem foi o poder que sucedeu ao poder do Império Romano dividido. Um historiador, ele diz assim: das ruínas da Roma política, ou seja, aquela Roma pagã, aquela Roma dividida em 10, surgiu o grande império moral na forma gigante de quem? Da igreja? Igreja Romana. Olha só. Segundo esse historiador, ele está sugerindo então que o poder que viria depois da supremacia do Império Romano dividido seria o poder da Igreja Romana. Mas será que isso tem apoio bíblico? Será que pela Bíblia nós podemos mostrar que o poder que veio depois do Império Romano pagão e dividido é o Império Romano papal? E olha que detalhe, nós ainda estamos em Roma. Perceberam isso? Nós não saímos de Roma. Todos esses poderes saíram da cabeça do próprio quarto animal. É Roma que vai apenas se desenvolvendo na história e ganhando facetas diferentes. Vamos pegar algumas características aqui desse chifre pequeno. Rapidinho, Daniel 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Algumas características desse chifre pequeno, para nós descobrirmos então quem é esse poder, se realmente é a igreja romana. Primeira característica: proferirá palavras contra o Altíssimo. Essa é a primeira característica desse chifre. Esse chifre, algumas bíblias dizem assim, inclusive tem a Bíblia Católica, que eu gosto das traduções católicas para estudo, e tem uma Bíblia Católica que diz que esse chifre falaria blasfêmias contra Deus. E o que a Bíblia mostra como sendo uma blasfêmia? Segundo a palavra de Deus, existem 2 coisas principais que a Bíblia considera como blasfêmia. A primeira delas é quando um homem perdoa pecados. O único que tem autoridade para perdoar pecados é quem? É Deus. Jesus diz isso. E os próprios fariseus confessam isso em Marcos capítulo 2, versículo 7, dizendo que só Deus tem autoridade para perdoar pecados. É verdade que eles queriam apedrejar Jesus, mas Jesus é Deus, ele tem autoridade para perdoar todos os pecados do planeta Terra. Tanto que lá na cruz ele orou dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, porque ele tem autoridade. Agora, quando um homem se coloca no lugar de Deus, dizendo que ele pode perdoar pecados, isso é uma blasfêmia. E a Bíblia está dizendo que esse chifre falaria palavras contra Deus. Às vezes esse termo dá a impressão que falar contra é xingar, é vestir uma capa de Satanás, mas se fosse assim não enganava ninguém. Então é necessário que vista uma carcaça de cristianismo e assim conseguir enganar muitas pessoas. E aí nós sabemos que a Igreja Romana, e eu vim de lá, eu fui coroinha da Igreja Católica durante alguns anos, fiz catequese, meu pai e minha mãe, meu pai era catequista, minha mãe ainda é até os dias de hoje, orem por ela até,
para que a palavra do Senhor possa entrar no coração dela e a verdade possa libertá-la desse engano. Mas uma das doutrinas do sistema papal é a doutrina da confissão auricular, onde eles ensinam que as pessoas, para que tenham seus pecados perdoados, eles devem se confessar com o sacerdote. E aí tem pessoas que dizem assim, mas isso era coisa do passado. Hoje a Igreja Católica já não pensa mais assim. Ele já não ensina exatamente dessa forma. As pessoas hoje nem têm tanto costume de confessar-se com os padres. Isso é uma verdade. Mas, olha só que interessante isso aqui, por exemplo. Na revista Veja, no ano de 2013, 2012 ou 2013, eu não me lembro agora, não está dando para enxergar bem aqui, irmãos. Mas quando o Papa Francisco veio aqui ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, vocês se lembram? Né? A revista Veja pôs essa matéria aqui e olha só o que ela disse. Papa Francisco vai conceder o quê? Indulgência pelo Twitter. Você sabe o que é indulgência? Indulgência era um papel que as pessoas compravam na época da Idade Média, que dava a eles a possibilidade de comprar o perdão dos seus pecados. Então eles pagavam um valor para a igreja e a igreja diminuía o tempo que a alma dessas pessoas ia ficar no purgatório ou no inferno. A gente dá risada disso tudo hoje, porque hoje nós temos acesso a um conhecimento que naquela época eles não tinham. A Bíblia naquele tempo não estava à disposição do povo. Mas o mais interessante hoje é ver que com tanto acesso à informação, ainda milhares e milhares de pessoas seguem sendo enganadas por esse sistema de religião. Isso mostra que a coisa não é assim tão fácil como se parece. Existe um espírito muito poderoso por detrás desse sistema, queridos, tenham certeza disso. E o subtítulo da matéria fala: quem acompanhar as celebrações da Jornada Mundial da Juventude pelo microblog terá seus pecados perdoados por quem? Por Deus? Pelo Pontífice. Pelo Pontífice. Outra matéria do G1, que é o site da Rede Globo, essa é do ano de 2015, mais recente, foi de dezembro do ano passado. Olha só o que diz a matéria: Papa oferece absolvição a mulheres que fizeram aborto. Indulgências fazem parte do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Perdão poderá ser obtido em várias igrejas do mundo, inclusive para mulheres que já morreram. A Igreja Católica vai oferecer no próximo domingo em todo o mundo a chance para que mulheres que fizeram aborto sejam perdoadas se cumprirem certos procedimentos. Olha quanto equívoco teológico aqui. Quantos erros nós encontramos aqui, irmãos? Erro de oferecer um homem perdão de pecados. Erro de oferecer o perdão de pecados para pessoas que já morreram, que é a falsa crença da imortalidade da alma. Erros de que eu posso fazer alguma coisa para receber o perdão de pecados. Alguém aqui já foi católico? Estamos em casa então, né? Então vocês sabem o que é a penitência. A penitência é exatamente isso. É a possibilidade de você, pelas tuas obras, alcançar o perdão de pecados. Eu me lembro que a primeira vez quando eu fui me confessar, eu, cheio de medo e vergonha, falando ali com o padre, e ele me disse: olha, reza agora 10 Pais Nossos, uma Ave Maria, um não sei o que e tal, como se isso fosse méritos para que eu ganhasse o perdão de Deus. Sendo que a Bíblia diz claramente que eu sou justificado apenas pelo quê? Pela fé no sangue de Jesus Cristo. É o único meio através do qual eu recebo o perdão dos meus pecados, irmãos. Não há obra alguma que eu possa fazer para conquistar o coração de Deus e que seja mérito para que eu seja perdoado. Uma outra obra que a Bíblia considera como blasfêmia é quando um homem se coloca no lugar de Deus. E olha só essas declarações aqui. O Papa Pio V disse o seguinte: o Papa e Deus são a mesma coisa, então ele tem todo o poder no céu e na terra. Outro Papa, que é o Papa Leão XIII, disse: ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. É isso que eles acreditam, que o Papa é o vigário, o substituto de Deus e do próprio Jesus Cristo aqui na terra. Então nós vemos aqui que a primeira característica de Daniel 7:25, ela mostra e aponta exatamente o sistema.
Porque esse sistema tem blasfemado contra Deus, tem falado arrogâncias contra Deus, mas se fosse apenas essa característica, ainda assim, esse sistema não seria o chifre pequeno, porque Deus não erra. Todas as características precisam apontar para o sistema. E a segunda diz que esse sistema de religião magoaria os santos do Altíssimo. E durante o tempo que essa igreja dominou o mundo, irmãos, acaso não é verdade que eles perseguiram e mataram milhões e milhões de pessoas, dizendo, eu aprendi na história dessa maneira, nas aulas do meu colégio. Nós somos enganados pelos colégios, nós somos enganados quando nós estamos lá assistindo às classes, dizendo que aqueles que morreram eram hereges, eram bruxas, eram feiticeiros. É mentira, porque a Bíblia diz que esses homens eram santos de Deus, e a Bíblia diz que os santos não são aquelas imagens que nós vemos aí e que são ensinadas como santos hoje. Santos, segundo Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E foram esses que morreram de milhões enquanto essa igreja dominou o mundo. Milhões, irmãos. Os que ainda não leram o livro Grande Conflito, eu gostaria, porque nesse final de semana aqui vai ser muito pouco para nós estudarmos todas as coisas que eu gostaria de estudar com vocês. Leiam o livro Grande Conflito. Informações impressionantes estão ali, irmãos. E nós precisamos entendê-las. Terceira característica, cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse sistema de religião falsa mudou ou não mudou a lei do Senhor? Mudou, nós sabemos que mudou. No Catecismo da Igreja Católica, eles mostram que o segundo mandamento, que na nossa Bíblia, o mandamento escrito com o próprio dedo de Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não adorarás e etc. A Igreja Romana, para poder perpetuar e ensinar às pessoas o culto às imagens, relíquias e etc., eles retiraram o segundo mandamento. Mas aí vem a pergunta, se eles retiraram o segundo mandamento, como então a Igreja Católica também tem 10 mandamentos no Catecismo Católico? Porque o último mandamento, que é o mandamento não cobiçarás, eles dividiram em 2. Entende? A astúcia. E como as pessoas não sabem disso, experimenta para vocês verem como as pessoas estão enganadas. Experimenta perguntar para um irmão teu das igrejas evangélicas quais são os 10 mandamentos e qual é o primeiro mandamento. E eu digo para você que talvez 90% vai responder dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Faça essa experiência. Isso se chama tradição, isso se chama cultura. Eles entraram em todos os lugares e ensinaram a sua tradição para as pessoas e as pessoas seguem enganadas. E é por isso que ontem eu fazia esse desafio, esse apelo para nós. Nós temos essa luz que as pessoas não têm aí fora. E nós precisamos levar a elas, resgatar as pessoas das trevas. Não podemos esconder a nossa mensagem de maneira nenhuma. Lembra do que Jesus disse? Acaso uma pessoa pega uma candeia e enfia essa candeia debaixo da cama, é assim? Não! Essa candeia precisa iluminar, todos precisam ver, descobrir quem nós somos. Nós somos adventistas do 7º dia e não devemos nos envergonhar do nosso nome de maneira nenhuma. É um desafio, como eu disse ontem. Não é politicamente correto, hoje, nessa geração, defendermos tanto a nossa fé, defendermos tanto essa mensagem, pregarmos essa mensagem. Não estamos falando aqui de placa de igreja. Estamos falando aqui de uma mensagem que Deus deu e que é a única mensagem que poderá salvar essa geração. E além de retirar o segundo mandamento, teve um mandamento que eles não retiraram. Esse mandamento está ali, mas eles mudaram esse mandamento. É o 4º mandamento, que nos diz que nós deveríamos lembrar do sábado para o santificar, e eles ensinam guardar domingos e festas. Então é mais uma característica que cumpre perfeitamente a característica do chifre pequeno. Eles falaram palavra contra Deus, falam até hoje, porque não mudaram as suas doutrinas. Magoaram os santos do Altíssimo, perseguiram, e vocês vão entender agora por que eles não perseguem ainda. E mudaram a lei do Senhor, como diz aqui as Escrituras. E a última característica, os santos lhes serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, segundo a Bíblia, são quantos dias? 1 tempo representa 1 ano, tá? 1 tempo é 1 ano, está lá em Daniel 11, não me lembro exatamente o versículo agora.
Mas Daniel capítulo 11 vocês encontram. Um tempo é um ano. Então aqui são um tempo, 2 tempos, 3 anos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas um ano bíblico nós sabemos que tem quantos dias? Não são 365 como o nosso, porque o nosso calendário é um calendário solar e o calendário bíblico é um calendário lunisolar. Eles baseavam o seu calendário de acordo com a lua. E o calendário lunisolar compõe meses de 30 dias. Se são 30 dias os meses, 30 vezes 12 vão nos dar 360 dias exatos. 3 anos e meio, então, são 1.260 dias. Só que nós estamos falando de profecia. Em Números capítulo 14, verso 34, diz que em profecia um dia representa um ano. Então são 1.260 anos. Partimos lá de 553. Fomos avançando, os impérios foram caindo, chegamos lá no Império Romano dividido. O Império Romano dividido dá lugar ao chifre pequeno, que surge no ano 538. A história mostra exatamente que 538 é o tempo em que o chifre pequeno, o sistema papal, começa a dominar o mundo. E eles reinam durante quanto tempo, irmãos? É bastante tempo? Imagine só. Se só 400 anos no Egito o povo de Deus já se corrompeu e Deus teve que, durante 40 anos, educar eles no deserto para preparar eles para entrar na Terra Prometida, imagine 1.260 anos sendo dominados por uma religião que ensina tudo contrário do que a Bíblia ensina. É por isso que nós estamos tanto tempo aqui na Terra. Porque Deus está purificando a sua igreja, limpando a sua igreja, preparando a sua igreja para então nós podermos morar com Ele lá no céu. E esse processo é longo, é demorado. Por quê? Porque nós fomos manchados durante todo esse tempo aqui. A nossa tradição, nós viemos de tantas coisas equivocadas e esses 1.260 anos vão até que ano? 1798. Olha só, já estamos pertinho. Estamos quase chegando já na nossa época. Começamos lá em 553 a.C. e já estamos em 1798 depois de Cristo, que é quando esse sistema cai. Mas o que aconteceu no ano de 1798? Está ali a história. Napoleão Bonaparte, Revolução Francesa, entrou em Roma, declarou, através do general Berthier, o fim do governo político do papado. Porque nessa época, durante esses 1.260 anos, a igreja papal, ela uniu 2 poderes que Deus separou na história. Sabe quais são esses 2 poderes? Político e religioso. Todas as vezes que o poder político e religioso se misturaram, criou um problema para a igreja de Deus. É só a gente se lembrar Faraó no Egito, lembra? Nabucodonosor na Babilônia. Sempre os judeus com Jesus. Os judeus não podiam matar a Jesus, eles eram os religiosos. Mas eles foram buscar união com quem para conseguirem crucificar a Jesus? Com o poder político de Roma. Então sempre que houve essa união, foi um problema para o povo de Deus. Então, no ano 1798, o Senhor permitiu com que Napoleão Bonaparte fosse uma vara para dar um tempo, um basta, na autoridade da igreja papal no mundo. Eles iam seguir como igreja, mas não misturado com o poder político. Eles não iam mais influenciar os poderes políticos dessa terra, no ano de 1798. Mas e agora? Parou por ali a profecia? Vocês se lembram quantas etapas eu disse que o Império Romano se dividiria? 4 etapas. A primeira, Império Romano pagão, 168 até 476. É que a imagem ali, eu trouxe a imagem para facilitar, só que aqui essa daí não ficou muito nítida para vocês acompanharem. Mas a segunda é o Império Romano dividido do ano 476 até o ano 538. A terceira etapa é o Império Romano Papal, do ano 538 até o ano 1798. Mas e aí vem a última etapa. Mas, irmão, como última etapa? Se lá no capítulo 7 de Daniel, ele só vai até aquele momento. Lembra o que eu falei lá no início do estudo para vocês? Essa profecia começava lá em Daniel, mas ela ia terminar onde? Em Apocalipse.